Olá, o nosso bate-papo hoje é sobre reforma da Previdência. Eu estou aqui com o Carlos Castro, que vai nos auxiliar a entender esse assunto que é de extrema relevância para você. Vamos lá! Boa noite, Carlos. Prazer te receber aqui. Tudo bem, Alexandre? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante, né, para planejamento financeiro, que é a Previdência. Sem dúvida. Para falar sobre o assunto da reforma da Previdência, é um assunto até um tanto quanto nebuloso para muitos dos brasileiros, e essa é a intenção de gravar esse vídeo, para entender qual que é o impacto que essa reforma da Previdência pode gerar na vida do brasileiro. E começando do start, né, o ponto inicial, para que fique claro para quem está nos assistindo, o porquê que está ocorrendo essa reforma, a necessidade dessa reforma da Previdência, ela se dá por quais razões? Olha, eu vou abordar um tema mais interessante, que é o tema demográfico. Existe a questão fiscal, eu acho que esse tema é polêmico, quando você fala em déficit, né? De qualquer forma, são contas auditadas e públicas, mas independentemente da questão fiscal, vamos fazer uma seguinte análise. Imagina o seguinte, o nosso sistema previdenciário hoje ele é considerado um sistema de repartição. O que significa isso? As pessoas que estão trabalhando, que estão na ativa, são elas, com sua contribuição, que pagam as pessoas aposentadas. E o que vem acontecendo ao longo dos anos? Isso não é uma característica do Brasil, isso é uma característica mundial. As pessoas estão, primeiramente, vivendo mais. Hoje, aí falando de Brasil, a pessoa que chega ali com 65 anos de idade, ela tem uma expectativa de sobrevida de mais 20 anos. Quando você olha na década ali de 70 a 80, nas décadas de 70 a 80, a expectativa de sobrevida era de 15. Então já aumentou mais 5 anos. Por outro lado, as famílias são menores. Enquanto em 1980 a média de filhos por casal era de 4, a expectativa é que essa média caia para 1,6. Para efeito matemático, 1,6, mas só para ter uma ideia em termos de comparação. Então, o que acontece? A tendência, aí vamos olhar lá em 2050, você tem menos gente nascendo. Consequentemente, menos gente no mercado de trabalho. Mais gente precisando, né, da aposentadoria, porque você vai ter mais gente aposentada. A conta no sistema de repartição em que você tem as pessoas que trabalham pagando a aposentadoria das pessoas que estão já inativas, essa conta começa a não fechar. Então, tem a questão fiscal, sem sombra de dúvida. Tá? Mas o ponto crítico no sistema de repartição é exatamente essa diferença demográfica. Então isso está acontecendo no mundo todo, não é só uma particularidade do Brasil. O sistema de repartição ele deixa de ser sustentável porque em 2050 você vai ter a seguinte relação: um trabalhador para um aposentado. Como esse trabalhador vai pagar o aposentado? Aí que a conta não fecha. Interessante essa tua explicação, e já entrando um pouco mais na proposta, né, que foi colocada da reforma da Previdência, dentre tantos pontos, existe um ponto que talvez seja um dos mais polêmicos, que é a implicação da idade mínima, né? Ou seja, não existiria mais a aposentadoria por tempo de trabalho, seria por idade mínima. Pensando nesse ponto, se aprovado, o que você acredita? Qual é o impacto que você acredita que isso pode gerar no planejamento de carreira do brasileiro, né? Supondo que ele vai precisar trabalhar um tempo maior por conta da idade mínima? E olha que interessante, a gente começou a falar que essa situação, né, esse modelo ou essa mudança demográfica ela é mundial. Se nós olharmos países como Alemanha, Itália, a idade mínima já está em 65 anos. Particularmente na Alemanha, a idade mínima já é de 67 anos, sem diferenciação de gênero, seja tanto homem quanto mulher. A proposta
prevista aqui, né, a proposta da reforma é para que a idade mínima, no caso das mulheres, seja de 62 anos, no caso dos homens, 65 anos. Com um tempo de contribuição mínimo, 30 anos para as mulheres, 35 anos para os homens. Então, assim, sim, teremos que trabalhar mais, só que quando nós chegamos ali aos 65 anos, a gente vai viver por mais 20. Então, a questão da idade mínima, ela se faz realmente necessária, ela é coerente. Por isso que eu trouxe esses exemplos até fora do Brasil. Existe uma regra de transição. São precisamente 4 maneiras previstas na proposta para você poder se aposentar. Aqueles que já contribuem com a Previdência, e aí vamos fazer um parênteses aqui. Vamos falar da Previdência voltada para a iniciativa privada, que é o INSS. Tá? Então vamos falar um pouquinho das regras para o INSS, que atende a grande maioria, né, das pessoas aí que realmente têm dúvidas. As pessoas que já contribuem com o INSS, elas não necessariamente precisarão aposentar pela nova regra. Existem 4 regras de transição e ela vai poder optar por se aposentar por uma dessas 4 regras. Se fizer sentido ela se aposentar por uma dessas 4 regras, ou seja, será mais interessante do ponto de vista de tempo, ela poderá usar qualquer uma dessas 4 regras de transição. Tá? Então, falando um pouquinho das regras, quem já está muito próximo de se aposentar por tempo de contribuição, pode se aposentar pela regra do pedágio. Ou seja, se falta ali para você 2 anos para você se aposentar, no caso do homem, 33 anos, né? Porque por tempo ele se aposentaria com 35. No caso da mulher, 28 anos, porque se aposentaria com 30. A regra do pedágio prevê, se ela contribuir por mais metade do tempo que falta, ou seja, se faltam 2 anos, mais 1 ano, iriam para 3 anos, a pessoa poderia se aposentar. Se ela já contribuiu, porém ela está muito próxima de se aposentar por idade, 60 anos a mulher, 65 anos o homem, com no mínimo 15 anos de contribuição, ele também poderá se aposentar pela regra de transição. As outras 2 últimas regras são a regra do ponto, uma combinação de idade mais tempo de contribuição. Hoje, 86 pontos para a mulher, 96 pontos para o homem, com tempo mínimo de contribuição de 30 e 35 anos, também poderá se aposentar. Essa pontuação ela vai aumentando 1 ponto para o homem e para a mulher por ano, até chegar 100 pontos para a mulher, 105 pontos para o homem. E a última regra é a regra para quem já tem uma idade próxima da aposentadoria, mas uma idade mínima que eles chamam de idade mínima progressiva. Se a mulher tem 56 anos e um tempo de contribuição de 30, e o homem tem 61 anos e um tempo de contribuição de 35, eles poderão também se aposentar por essa regra. Tudo complicado, né? Não é algo muito... Mas são informações relevantes, né? E que mais do que nunca nesse cenário que a gente tem presenciado no país, é importante que as pessoas conheçam a respeito. E o que a gente até fez, Alexandre, até junto com o Estadão também, aí representando a Planejar, a gente montou uma calculadora, exatamente para facilitar. Já que tem tantas possibilidades, e a pergunta que a gente faz, poxa, quando que eu vou poder me aposentar? Eu comentei aqui sobre as regras, né, as 4 regras de transição. Obviamente, se não for interessante nenhuma das 4 regras, vai valer então a regra proposta na reforma. Nós estamos falando disso desde que a reforma seja aprovada. Né? A premissa é: a reforma foi aprovada, aí sim essas regras valerão. E exatamente o que eu ia te perguntar, você falou a respeito da calculadora do Estadão, a gente vai deixar o link aqui para que as pessoas acessem, já trazendo para o nosso público, né, o nosso canal a respeito de planejamento financeiro, você é um profissional da área também,
qual que é o impacto? Como que o brasileiro, a partir da aprovação da reforma da Previdência, vai ter que lidar com o planejamento financeiro? Ou seja, o sujeito não tinha o hábito de ter uma previdência privada ou de poupar um determinado recurso para fazer uma aplicação. Isso vai exigir dele um planejamento financeiro. Como que você enxerga isso? Como que eu vejo? Olha que interessante. A média do benefício pago hoje pelo INSS é de R$ 1.500 por mês. Aí as pessoas podem falar, poxa, R$ 1.500 é muito, é pouco? Talvez não seja suficiente comparado ao período que você está na ativa. Ou seja, é um valor que pode ser insuficiente para cobrir o seu padrão de vida. Então, naturalmente, o que você precisará fazer? Uma poupança, ou seja, criar um patrimônio que te possa gerar uma renda complementar. A Previdência Social, ela não é um mau negócio. Para ter R$ 1.500 por mês, Alexandre, você sabia que você precisaria ter R$ 1 milhão? Então imagina, você teria que acumular R$ 1 milhão para receber R$ 1.500 de forma vitalícia. Então, se você tem essa opção, né, de contribuir com a Previdência Social para receber R$ 1.500 por mês, considere que seria um patrimônio ali de R$ 1 milhão que você não precisou, né, construir. Então, não é um mau negócio. Porém, naturalmente, para você manter a qualidade de vida, já que você vai viver mais, tem que fazer, né, tem que planejar outra forma de acumulação. Aí você tem diversos mecanismos ou diversos instrumentos para você construir o seu patrimônio. Então, inevitavelmente, que eu sempre recomendo para todo mundo, mantém, né, a sua contribuição com a Previdência Social por essa razão, por esse cálculo que eu fiz. E, paralelamente, comece a cuidar melhor do seu orçamento, entenda qual é o seu padrão de vida. O mais importante é saber quanto custa o seu padrão de vida. Separa uma parte para guardar, para que lá na frente você possa ter um capital que vai te gerar uma renda que complemente com a sua previdência. E esse ponto, eu gosto muito no site da Super Rico. Nós temos lá a possibilidade de fazer o cálculo da curva da vitalidade financeira. E esses dias eu fiz uma postagem na minha página do Instagram que eu falo a respeito da curva de custo de vida, que é algo muito... São complementares. São complementares, exatamente. Eu adorei também a curva do custo de vida. Porque à medida que o tempo vai passando, né, em uma régua de vida, em uma régua de tempo, os seus custos também vão aumentando. Vão subindo. E você tem algumas trocas. Exatamente. Aumenta o custo com saúde, por exemplo. E atrelando com essa necessidade do planejamento financeiro, tendo em vista a reforma da Previdência, de repente a sua curva de poupança também precisa aumentar ou acompanhar esse custo de vida de maneira que você consiga ter uma renda vitalícia que te permita custear as suas despesas já na terceira idade. Exatamente. Porque tem até algumas contas, né, que as pessoas fazem. Qual é o seu custo de vida quando você está já na longevidade? Você está mais velho. Sim, naturalmente o custo com saúde aumenta, é mais caro. Os filhos já estão independentes. Então, por outro lado, você reduz na sua equação custos também com a criação e educação dos filhos. Antigamente, a gente até trabalhava com um custo de aproximadamente 70%. Em relação ao custo que você tem hoje na velhice, 70% aproximadamente. Em termos de planejamento, assim, a gente tem que avaliar. Na curva que você colocou lá, sim, vão existir algumas trocas, mas, de qualquer forma, você tem que ver quanto custa de fato o seu padrão de vida. Talvez não seja essa conta de 70%. Então você tem que ver o custo que faz com que vocês tenham um padrão de vida que vocês tenham qualidade. Então, é imperativo, é importantíssimo fazer um planejamento de custo de vida. Isso posto, para você cobrir esse custo de vida, você precisa ter uma renda. E, naturalmente, você já não vai ter mais condição de gerar renda. Naturalmente, ao longo do tempo, né, a sua capacidade de geração de renda ela vai diminuindo. Você hoje, na longevidade, você não para de trabalhar, né, porém, você vai fazer alguma coisa que lhe dê prazer,
que vai te gerar uma renda menor. Para você manter o seu padrão de vida cobrindo os custos que você dimensionou, você vai ter que ter uma fonte que complemente aquela renda que você está gerando para que no final você tenha realmente bem-estar. Na medida que você vai envelhecendo, você vai chegar a uma decisão de que, olha, agora eu vou viver realmente só de renda. E quando nós pensamos na curva de vitalidade, a curva de vitalidade é uma forma holística, simples, de falar sobre patrimônio. Porque é muito comum quando você fala em planejamento as pessoas pensarem, eu quero ter 1 milhão, eu quero ter 2 milhões. E quem disse que ter 1 milhão, ter 2 milhões, que isso vai ser suficiente para você ter tranquilidade? Então, na curva de vitalidade, a gente faz as pessoas pensarem na renda. Quanto de renda eu preciso? Eu preciso de 1.000, de 2.000, eu preciso de 10.000? Então a conta tem que ser, eu preciso dessa renda por um determinado período e para ter essa renda eu preciso construir uma fonte que vai poder gerá-la. E aí sim você vai chegar no valor dessa fonte. Se vai ser 1, 2 ou 3 ou 10. E a curva vai te mostrar, do momento que você está para o que você precisa de renda, qual é o seu esforço, quanto você precisa guardar. Então, naturalmente, com tudo isso que está acontecendo com a reforma, o tempo ele é o maior ativo que a gente tem, né? Então, se a gente souber usar o tempo, eu vou ter um esforço de poupança menor para conseguir alcançar os meus objetivos. Legal. Carlos, eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo enriquecedor. Você nos abasteceu aqui com informações preciosas a respeito disso que é tão importante e relevante para a vida do cidadão brasileiro, que é a reforma da Previdência, explorar um pouquinho mais disso. Quero te agradecer. Eu que agradeço, Alexandre, mais uma vez o convite e para o seu público, qualquer dúvida, envie para o seu canal e teremos o maior prazer de poder debater esse tema. Ótimo, até a próxima. Até a próxima, obrigado.